E voltamos a falar do caos na saúde. A Prefeitura de Cuiabá vai apresentar hoje à tarde uma planilha com os repasses feitos ao Hospital de Câncer de Mato Grosso. Mas o dinheiro repassado atualmente não é suficiente para suprir as necessidades da unidade de saúde. E para falar sobre esta situação, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a presidente da Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de Mato Grosso, Maria Elizabeth Meurer. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos vocês. Presidente, o problema aí dos hospitais e das entidades filantrópicas não é apenas o atraso no pagamento. Tem também uma questão relacionada aí com o valor que são pagos, o valor que é pago pelos serviços prestados. É isso? Exatamente. O SUS repassa, se o hospital trabalha, que é o que trabalham os hospitais filantrópicos, com uma vez a tabela do SUS, mais os penduricalhos que eles têm, e isso vem do governo federal, ele vai cobrir 60% do que custa um paciente que é internado ou vai fazer tratamento numa entidade. Ou seja, todo mês essa entidade tem um déficit, mais ou menos 40%. Agora, só para a gente entender melhor, os hospitais filantrópicos, na prática, eles acabam aliviando a rede pública de saúde. Por que, então, o filantrópico recebe uma vez a tabela do SUS, enquanto que os hospitais públicos recebem 4, 5 vezes a tabela do SUS? Pior do que isso, e as organizações sociais recebem 5 a 8 vezes a tabela do SUS. Como entender isso, presidente? Bom, eu só quero fazer uma correção. As OS são 3 a 5 vezes a tabela do SUS. O hospital mais caro é o hospital público. São 5 a 8 vezes a tabela do SUS. O hospital filantrópico é uma vez a tabela do SUS. Por que isso? Não sei lhe dizer. Problema administrativo, não sei a razão. São os mesmos serviços pagos de forma tão diferenciada. Com os mesmos profissionais, com a mesma estrutura, quer dizer, com o mesmo tipo de profissionais? Com os mesmos tipos de profissional. Pois é, o Hospital de Câncer, ele é referência, né, no Brasil inteiro aqui de Mato Grosso. E agora com essa paralisação, a gente viu no comentário do Lúcio, muita gente sem atendimento, está na capa do jornal A Gazeta, famílias, né, desesperadas. Tem um plano B para isso, presidente? Infelizmente, os hospitais filantrópicos, e aqui nós estamos falando dos 5 maiores, inclusive o Hospital de Câncer, que atende 85% da população, não tem um plano B. Nós temos feito negociações com o governo do estado e até mesmo conversamos com a prefeitura há 1 ano e 2 meses. Então, esse é um caos, infelizmente, anunciado. A senhora dizia para mim aqui, antes da entrevista, que teve uma reunião com o governo do estado na última segunda-feira e que existe aí a possibilidade de ter uma posição mais concreta até o final dessa semana. Isso foi o que foi prometido a nós. Nós tivemos uma reunião, os hospitais filantrópicos, com a prefeitura e o estado de Mato Grosso, e eles nos prometeram uma resposta até sexta-feira. E o caos hoje, ele é muito maior, porque o pronto-socorro, que era a única porta aberta, mandou uma informação aos hospitais que a partir de hoje eles não têm condição de receber nenhum paciente. Ou seja, hoje em Cuiabá os pacientes não têm como ir para nenhum hospital. Presidente, e esse valor que é pago uma vez a tabela do SUS para os hospitais filantrópicos acaba cobrindo apenas 60% do custo. E isso acaba gerando um déficit mensal dessas entidades filantrópicas em torno de 3 a 3 milhões e meio por mês. Nós fizemos... E isso precisa ser solucionado. Exatamente. Foi feito um trabalho com a Planisa, que
que é uma empresa que o próprio governo estadual sugeriu, eles precisavam saber se isso era déficit por má administração ou porque faltava dinheiro. A Planisa mostrou que esse déficit para os 5 hospitais, Santa Casa de Rondonópolis, Santa Casa de Cuiabá, Hospital de Câncer, Hospital Santa Helena e Hospital Geral, são 3.600.000 reais mês. Então, se não houver alguma negociação, algum dinheiro novo, os hospitais não têm como voltar a atender. E diante dessa declaração do governador que no próximo ano a situação pode ser bem pior aqui em Mato Grosso, pode se igualar ao Rio de Janeiro. Então, vai ficar bem, a situação na saúde também vai junto, né, presidente? Eu só espero que essa declaração ela tenha sido para fazer com que a gente fique mais atento aos custos. E eu espero que nós não cheguemos à forma como está o Rio de Janeiro, porque o governo daqui tem dito que tem mantido algumas orientações, cuidados, para que a gente não chegue nesse caos financeiro. Presidente, e o que os hospitais, as entidades filantrópicas, nessas conversas com o poder público, seja no âmbito municipal ou no âmbito estadual, o que é que essas entidades têm sugerido? Nós, inclusive, estivemos em Brasília, fomos à Assembleia, fomos a tudo que nos foi possível para mostrar a importância desses hospitais que atendem 85% da população que tem SUS e a dificuldade desses hospitais e a impossibilidade de voltar a atender. E nós esperamos agora que esse resultado, isso venha, na verdade, do poder público para nos dizer o que fazer, porque sem um aporte, um dinheiro novo, não temos como atender doentes. A gente falou um pouco da situação em Cuiabá e Rondonópolis. Como que está a situação lá? Rondonópolis, a Santa Casa de Rondonópolis também não é o maior hospital que atende mais pessoas, o outro hospital é uma organização social, está na mesma situação que aqui, não está recebendo pacientes novos. Foi inaugurado recentemente uma UTI pediátrica, né? Atende toda a região. E como nós aqui não tem como receber pacientes se não houver aporte de dinheiro novo. Presidente, só para a gente encerrar, a senhora frisou aí por mais de uma vez que os filantrópicos atendem 85% da clientela do Sistema Único de Saúde. Ou seja, se o problema não for resolvido, a rede pública, que vive um caos, entra em colapso total. Entra em colapso, e aí eu vou novamente lembrar que as filantrópicas prestam um serviço excelente e no preço mais barato. O mesmo serviço, a filantrópica, ele é o mais barato. Cobrando, no mínimo, 3 vezes a menos. Exatamente. E se esse aporte de 3.600.000 vier, isso vai dar menos que 2 vezes a tabela do SUS. Presidente, obrigado pela presença, pelas informações e vamos torcer aí, né, que esses problemas sejam solucionados, né, para o bem de todo mundo. Se Deus quiser. Boa tarde a todos. Obrigado.